Haribol, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Hoje estou fazendo essa aula aqui por pedidos, né, de algumas pessoas que, ao ouvirem a última aula que eu postei sobre o nascimento do Senhor Krishna, muitas pessoas me pediram para mostrar assim, o início dessa história, por que Krishna veio, enfim, todo aquele início do Bhagavata. Então vou estar aqui atendendo a pedidos, mostrar toda essa história do advento do Senhor Krishna, junto com as palavras de Srila Prabhupada. Vamos dar então início aí ao primeiro capítulo do Bhagavata, tentando aí expandir essa mensagem super interessante dos passatempos do Senhor Krishna aqui nesse planeta. Então no Bhagavata, logo no início, explica-se que o mundo, uma vez, ele se viu assim sobrecarregado com a força defensiva desnecessária de diferentes reis, que na realidade eram demônios, mas se faziam passar pela ordem real. Qualquer semelhança com os dias de hoje, né? Então, nesse tempo do advento, da época do advento do Senhor Krishna, o mundo inteiro ficou em desordem. E a divindade predominante desta terra, conhecida como Bhumi, o semideus que rege o planeta Terra, do qual o planeta Terra é o seu corpo, ele foi ter com o Senhor Brahma, que é o engenheiro-chefe do universo, para falar-lhe de suas calamidades causadas pelos reis demoníacos. Assim, o planeta Terra ficou tão agitado, abalado pela presença de governos demoníacos aqui no planeta, em seu corpo, que esse semideus foi falar com o outro semideus, que era o Senhor Brahma, o semideus superior, para que ele tomasse as devidas precauções para sanar a situação daquele tempo. Então Bhumi, o semideus, a semideusa da terra, né, assumiu uma forma de vaca e, com lágrimas nos olhos, ela foi se apresentar perante o Senhor Brahma. De modo que também, assim, a senhora Bhumi, assim, estava muito desolada e chorava simplesmente para invocar a compaixão do Senhor. Ela relatou que a situação calamitosa da terra, e depois de ouvir isto do Senhor Brahma, ele se afligiu muito e partiu imediatamente para o oceano de leite, onde reside o Senhor Vishnu. Então, tinham demônios. Então o semideus da terra foi falar com o Senhor Brahma, e o Senhor Brahma foi falar com o chefão, que era o Senhor Vishnu, né? Krishna. Fala-se que todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Shiva, acompanharam o Senhor Brahma, e Bhumi também o acompanhou. Ao chegar na praia do Oceano de Leite, o Senhor Brahma começou a apaziguar o Senhor Vishnu, o qual anteriormente tinha salvado o planeta Terra, assumindo a forma transcendental de um javali. Isso aí é um dos passatempos do Senhor Vishnu, antes de ter esse pedido de novamente salvar a Terra, porque parece que o ser humano não aprende, né? E trata mal o corpo do planeta, e ele tem que pedir essa ajuda aí, eventualmente, para que o Senhor Vishnu, né, assuma alguma encarnação ou faça algum arranjo para salvar o planeta Terra.
Isso aí é um fato corriqueiro, porque estamos aqui no mundo material e as coisas funcionam dessa forma. É dito que nos mantras védicos há um tipo de oração particular chamada Purusha Shukta. E geralmente os semideuses oferecem suas reverências a Vishnu, a suprema personalidade de Deus, cantando esse Purusha Shukta. Compreende-se aqui que a divindade predominante de cada planeta pode ver o Senhor Supremo deste universo, Brahma, sempre que há alguma perturbação em seu planeta. E Brahma pode se aproximar do Supremo Senhor Vishnu, não por vê-lo diretamente, mas sim por colocar-se nessa praia do oceano de leite que existe aqui no universo material. Então esse planeta é um planeta espiritual. Existe um planeta, né, dentro desse universo chamado Sweta Dwipa. E nesse planeta há um oceano de leite. Compreende-se a partir de diversas literaturas védicas que, assim como existe um oceano de água salgada aqui nesse planeta Terra, existem assim diversos tipos de oceanos em outros planetas, na diversidade, né, de Deus. Então, em alguma parte é um oceano de leite, em outra um oceano de óleo, em outra um oceano de álcool e muitos outros tipos de oceanos de acordo com a estrutura do planeta. Então esse Purusha Shukta, como a gente estava dizendo, é a oração padrão que os semideuses recitam, né, para satisfazer a suprema personalidade de Deus, o Kshirodakashayi Vishnu. Quando eles vão lá na praia do Oceano de Leite, eles recitam esse mantra, essa oração, para que ele fique satisfeito. Então, porque esse Vishnu está deitado nesse oceano de leite, ele é chamado Kshirodakashayi Vishnu. Ele é a suprema personalidade de Deus, através de quem aparecem assim todas as encarnações aqui dentro deste universo. Todas as encarnações que a gente lê no Srimad Bhagavatam, quando a gente estuda, assim, vem tudo de Kshirodakashayi Vishnu. Assim, depois que todos os semideuses ofereceram essa oração Purusha Shukta à suprema personalidade de Deus, aparentemente eles não ouviram a resposta. Então o Senhor Brahma pessoalmente sentou-se em meditação e o Senhor Vishnu transmitiu uma mensagem a Brahma. Dessa forma que Deus fala com a alma, né, através da meditação. Em seguida, Brahma difundiu a mensagem que recebeu de Krishna, Kshirodakashayi Vishnu, para os semideuses. Esse é o sistema para se receber o conhecimento védico. Em primeiro lugar, Brahma recebe o conhecimento védico da parte da suprema personalidade de Deus, assim, por intermédio do coração. E como se afirma no começo do Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Irda, o conhecimento transcendental dos Vedas foi transmitido ao Senhor Brahma através do coração. Da mesma forma, aqui neste caso, só Brahma pôde compreender a mensagem que o Senhor Vishnu transmitiu e ele a difundiu para os semideuses, para que estes atuassem de imediato. A mensagem que ele recebeu de Krishna era que a suprema personalidade de Deus iria aparecer assim, muito em breve na Terra, juntamente
com suas poderosas potências supremas, e enquanto ele permanecer no planeta Terra para executar a sua missão de aniquilar os demônios e estabelecer os devotos, os semideuses também deveriam permanecer ali para ajudá-lo. Deveriam todos os semideuses, vários semideuses, para ajudá-lo em sua missão. Então, Brahma disse para os semideuses que todos eles devem assim nascer imediatamente na família da dinastia Yadu, onde o Senhor Krishna também iria aparecer na ocasião oportuna para tirar todos aquela perturbação do planeta Terra, para erradicar os demônios e restabelecer a religião, colocando os devotos no governo do planeta. A própria Suprema Personalidade de Deus Krishna apareceu pessoalmente como o filho de Vasudeva. Antes dele aparecer, todos os semideuses, acompanhados de suas esposas, apareceram em diferentes famílias piedosas no mundo, tão somente para ajudar o Senhor Krishna a executar a sua missão. A palavra exata usada aqui nesse verso é Tat Priyartam, que significa que os semideuses apareceriam na terra para satisfazer o Senhor. Em outras palavras, qualquer entidade viva que viva unicamente para satisfazer o Senhor é um semideus. Então, os semideuses foram, além disso, informados de que Ananta, que é a porção plenária do Senhor Krishna, assim que sustenta os planetas universais, estendendo seus milhões de cabelos, também apareceria na Terra antes do aparecimento do Senhor Krishna. Esse Ananta Deva é Balarama. Também foram informados de que a potência externa de Vishnu, Maya, da qual todas as almas condicionadas estão enamoradas, também apareceria tão somente para cumprir o objetivo do Senhor Supremo. Todo mundo, semideuses, energias, tudo sendo mobilizado naquele momento para esperar o nascimento do Senhor Krishna, para ele cumprir a sua missão, que envolve várias situações, aspectos, ensinamentos, passatempos, várias coisas. Assim, Brahma, após instruir e tranquilizar com palavras doces todos os semideuses, bem como a Bhumi, a semideusa que rege o planeta Terra, o Senhor Brahma, o pai de todos os Prajapatis, que são os seres geradores do universo, ou progenitores da população universal, ele partiu para a sua própria morada, o mais elevado planeta material, chamado Brahma Loka. O líder da dinastia Yadu, que era a dinastia onde Krishna ia nascer, o rei, que era o rei Surashena, governava o país conhecido como Mathura, o distrito de Mathura, bem como o distrito conhecido como Shurasena. Por causa do governo desse rei Shurasena, Mathura tornou-se a capital de todos os reis dos Yadus. Também se fez de Mathura a capital dos reis da dinastia Yadu, porque os Yadus eram uma família muito piedosa e sabiam que Mathura é o lugar onde o Senhor Krishna vive eternamente, da mesma forma que o Senhor também vive eternamente em Dwaraka.
Conta-se a história que uma vez Vasudeva, o filho de Shurasena, logo após o seu matrimônio com Devaki, estava indo para casa em sua quadriga com a esposa recém-casada. E o pai de Devaki, conhecido como Devaka, contribuíra com um dote suficiente porque tinha muita afeição por sua filha. Devaka contribuíra com centenas de quadrigas, assim, completamente decoradas com equipamento dourado. Assim, nesse momento, Kamsa, o filho de Ugrasena, que era também o irmão de Devaki, querendo comprazê-la, ele tomou assim voluntariamente das rédeas dos cavalos da quadriga de Vasudeva e a conduzia. Segundo o costume da civilização védica, quando uma moça se casa, o irmão leva a irmã e o cunhado à casa deles. Porque talvez a moça recém-casada assim, sinta muita separação da família de seu pai, o irmão a acompanha até que ela chegue à casa de seu sogro. Existe essa cerimônia, né? essa força familiar. Então, ao todo, Devaka, o pai de Devaki, contribuiu com o seguinte dote. Ele deu 400 elefantes completamente decorados com guirlandas douradas, 15.000 cavalos decorados e 1.800 quadrigas. Ele também providenciou para que 200 belas moças acompanhassem a sua filha. Esse sistema de casamento que Kshatriya, tem como referência o dote, ainda é corrente na Índia e dita que quando um kshatriya se casa, algumas dúzias de jovens amigas da noiva, além da noiva, vão à casa do rei. As acompanhantes da rainha são chamadas de criadas, mas na realidade elas são assim, amigas da rainha. E esta prática prevalece assim, desde tempos imemoriais, que remontam pelo menos à época anterior ao advento do Senhor Krishna há 5.000 anos atrás. Assim, Vasudeva trouxe para casa outras 200 belas moças juntamente com a sua esposa. Enquanto a noiva e o noivo passavam na quadriga, diferentes tipos de instrumentos musicais tocavam para indicar o momento auspicioso do casamento. Todo mundo estava muito feliz, havia búzios, bugles, tambores e atabaques que juntos vibravam um belo concerto. O cortejo passava muito festivamente e Kamsa, o irmão de Devaki, conduzia a quadriga, quando repentinamente um som miraculoso vibrou no céu. Que será? E anunciou especialmente para Kamsa: Kamsa, você é um grande tolo, você está conduzindo a quadriga de sua irmã e seu cunhado, mas você não sabe que o 8º filho de sua irmã vai matá-lo. Então a gente pode imaginar como é que Kamsa se sentiu no momento, conduzindo a sua irmã, e ouviu uma mensagem dessa assim do céu, que na verdade era Narada Muni, né, falando, dando logo essa profecia. Então Kamsa assim ficou muito abalado. É dito que Kamsa era filho de Ugrasena, o qual pertencia à dinastia Bhoja. Disse que Kamsa foi assim o mais demoníaco de todos os reis da dinastia Bhoja. Imediatamente
Assim, quando ele ouviu essa profecia do céu, ele agarrou-se o cabelo de Devaki sem nenhuma piedade e estava assim a ponto de matá-la com a espada. Assim é o demônio quando ouve uma notícia contra si. Vasudeva ficou assim admirado com o comportamento de Kamsa e, para apaziguar o cunhado desavergonhado e cruel, ele começou a falar da seguinte maneira, com paz, com calma, de voz, grande moderação e evidência. Vasudeva disse para Kamsa: meu querido cunhado Kamsa, você é o rei mais famoso da dinastia Bhoja, e as pessoas sabem que você é o maior dos guerreiros e um rei valente. Como é possível que você esteja tão enfurecido que está preparado para matar uma mulher que é a sua própria irmã no momento auspicioso do casamento dela? Por que você teria tanto medo da morte? A morte já nasce junto com você. Precisamente a partir do dia que você nasceu, você começou a morrer. Suponha que você tem 25 anos de idade. Isto significa que você já morreu 25 anos. Você está morrendo a cada momento, a cada segundo. Por que então teria você tanto medo da morte? A morte final é inevitável. Você poderá morrer hoje ou daqui a 100 anos. Não se pode evitar a morte. Por que você teria tanto medo da morte? Na realidade, a morte significa a aniquilação do corpo presente. Assim que este corpo para de funcionar e se mistura aos 5 elementos da natureza material, a entidade viva dentro do corpo aceita um outro corpo, de acordo com as suas ações e reações atuais. É justamente como quando um homem caminha na rua, ele adianta um pé e quando está certo de que seu pé está situado em chão seguro, levanta o outro pé. Desta maneira, um após o outro, os corpos mudam e a alma transmigra. Veja como as lagartas passam com muito cuidado de um galho para o outro. Similarmente, a entidade viva muda de corpo logo que as autoridades superiores decidem qual será o seu próximo corpo. Enquanto uma entidade viva está condicionada dentro deste mundo material, ela tem que aceitar um corpo material depois do outro. As leis da natureza lhe oferecem seu próximo corpo particular de acordo com as ações e reações desta vida. Então, Vasudeva está dando uma aula de filosofia da alma para Kamsa naquele momento que estava muito assim nervoso, e através da explicação filosófica, da lógica da alma, ele estava tentando acalmar Kamsa, porque se ele era um grande guerreiro, então ele não devia temer por sua vida. E Vasudeva continua falando que, assim, este corpo é exatamente como um dos corpos que sempre vemos em sonhos. Quando sonhamos, durante o sono, criamos muitos corpos de acordo com a criação mental. Temos experiência do que é o ouro, como também temos experiência do que é uma montanha. De modo que, num sonho, poderemos ver uma montanha dourada pela combinação das duas ideias. Por vezes,
nos sonhos experimentamos que temos um corpo que voa no céu, e nesse momento nos esquecemos completamente de nosso presente corpo. Similarmente, estes corpos mudam. Quando você obtém um corpo, você se esquece do corpo passado. Durante um sonho, podemos entrar em contato com muitos novos tipos de corpos, mas quando despertamos, nos esquecemos de todos eles. E na realidade, esses corpos materiais são criações de nossas atividades mentais. Porém, no momento atual, não rememoramos nossos corpos anteriores. Continua Vasudeva dando essa aula de filosofia da alma. Ele diz: a natureza da mente é vacilante. Às vezes, ela aceita algo e imediatamente rejeita a mesma coisa. O aceitar e o rejeitar constituem o processo da mente em contato com os 5 objetos de gratificação dos sentidos, que são forma, paladar, olfato, som e tato. Com sua natureza especulativa, a mente entra em contato com os objetos de gratificação dos sentidos, e quando a entidade viva deseja um tipo de corpo particular, ela o obtém. Portanto, Kamsa, o corpo é um oferecimento das leis da natureza material. A entidade viva aceita um corpo e aparece outra vez no mundo material para gozar ou sofrer segundo a construção do corpo. A menos que tenhamos um tipo de corpo particular, não podemos gozar ou sofrer de acordo com as proclividades mentais que herdamos da vida anterior. Na realidade, o tipo de corpo particular que nos é oferecido é determinado por nossa condição mental no momento da morte. Os planetas luminosos, como o Sol, a Lua ou as estrelas, refletem-se em diferentes tipos de reservatórios, de água, de óleo ou de ghee. O reflexo se desloca de acordo com o movimento do reservatório. O reflexo da Lua se encontra sobre a água e a Lua também parece se deslocar por causa da água em movimento. Mas, na realidade, a Lua não se desloca. Similarmente, a entidade viva obtém diferentes tipos de corpos por causa da elaboração mental, embora, na verdade, não tenha nenhuma relação com tais corpos. Mas, por causa da ilusão, por estar encantada pela influência de Maya, a entidade viva pensa que pertence a um tipo de corpo particular. Assim, é a vida condicionada. Suponhamos que uma entidade viva está agora numa forma de corpo humano. Ela pensa que pertence à comunidade humana, ou a um país, ou a um lugar particulares. A entidade viva se identifica dessa maneira e se prepara desnecessariamente para um outro corpo que não lhe é necessário. Tais desejos e elaborações mentais são a causa de diferentes tipos de corpo. A influência encobridora da natureza material é tão forte que a entidade viva se satisfaz com qualquer corpo que obtém e se identifica com esse corpo sentindo grande prazer. Por isso, eu rogo a você que não se deixe dominar pelos ditames de sua mente e de seu corpo. Assim foi
muito interessante porque havia essa argumentação espiritual, né? Todo mundo compreendia, mesmo os demônios tinham conhecimento dessa natureza da encarnação, e Vasudeva pediu assim que Kamsa ele não tivesse inveja da sua irmã recém-casada, porque a gente não deve ter inveja de ninguém, porque a inveja é a causa do temor, tanto nesse mundo como no próximo, quando se está perante Dharmaraj, o Senhor do castigo, depois da morte. Então Vasudeva apelou para Kamsa em favor de Devaki, afirmando que ele era a sua irmã mais nova, que ela era a sua irmã mais nova. Além disso, ele fez o apelo no momento auspicioso que era a ocasião do seu casamento. Devemos proteger um irmão ou uma irmã mais novos como se fossem os nossos próprios filhos. A situação é especialmente tão delicada, concluía assim Vasudeva, que se você matá-la, irá de encontro à sua alta reputação. Assim, Vasudeva tentou apaziguar Kamsa com boas instruções, bem como por meio do discernimento filosófico, mas Kamsa não se apaziguaria porque a sua associação era demoníaca. Por causa de suas associações demoníacas, ele foi sempre um demônio, muito embora tivesse nascido numa família real muito elevada. E um demônio, como a gente sabe, ele nunca gosta de boas instruções. Ele é justamente como um ladrão determinado. Alguém pode dar-lhes instruções morais, mas isso não vai surtir efeito. Similarmente, aquelas pessoas que por natureza são demoníacas ou ateístas, dificilmente podem assimilar alguma boa instrução, por mais autorizada que seja. Essa é a diferença entre o semideus e o demônio. Aqueles que podem aceitar boas instruções e tentam viver suas vidas de acordo com elas são chamados de semideuses. E aqueles que são incapazes de aceitar tais instruções são chamados de demônios. E como Vasudeva não conseguia apaziguar Kamsa naquele momento, Vasudeva perguntou-lhe como protegeria a sua esposa Devaki. Diante desse perigo iminente, uma pessoa inteligente deve tentar evitar a situação perigosa tanto quanto possível. Mas, se, apesar de esforçar-se com toda a inteligência, a pessoa não consegue evitar a situação perigosa, a culpa não é dela. A pessoa deve esforçar-se ao máximo para executar os seus deveres, mas se seu esforço é insuficiente, assim, não faz mal. De modo que Vasudeva pensou em sua esposa da seguinte maneira: por agora, deixe-me salvar a vida de Devaki, então mais tarde, se tivermos filhos, eu verei como salvá-los. Ele ainda pensou: se no futuro eu tiver um filho que possa realmente matar Kamsa, como Kamsa está pensando, então tanto Devaki quanto a criança serão salvos, porque a lei da providência é inconcebível. Mas por agora, de uma forma ou outra, eu tenho que salvar a vida da minha esposa, Devaki. Assim pensou Vasudeva.
porque não se pode determinar com segurança como uma entidade viva entra em contato com um determinado corpo, assim como não se pode determinar com segurança como o fogo ardente entra em contato com um determinado tipo de madeira na floresta. Quando há um incêndio na floresta, às vezes se experimenta que o fogo ardente salta uma árvore e atinge outra pela influência do vento. Similarmente, uma entidade viva pode ter muito cuidado e estar muito apreensiva quanto à execução dos seus deveres, mas mesmo assim é muito difícil que ela saiba que tipo de corpo vai obter na próxima vida. Maharaja Bharata, por exemplo, executava muito fielmente os deveres da autorrealização, mas por acaso foi tomado de uma afeição temporária por um veado, um veadinho, e teve que aceitar sua vida seguinte no corpo de um veado. Ou seja, como ele abandonou o corpo pensando no veadinho, que era o seu objeto de afeto, mesmo assim uma alma tão elevada igual ele teve que aceitar o corpo de um animal. Então Vasudeva, após deliberar sobre como salvar a sua esposa, começou a falar com Kamsa com grande respeito, embora Kamsa fosse o mais pecaminoso dos homens. Às vezes acontece de uma pessoa muito virtuosa como Vasudeva ter que adular uma pessoa como Kamsa, assim, uma pessoa muito viciosa. Esta é a natureza de todas as transações diplomáticas. Embora Vasudeva estivesse profundamente aflito, aparentemente ele se mostrava bem disposto. Vasudeva se dirigiu ao desavergonhado Kamsa, o irmão de Devaki, dessa maneira diplomática, porque este era muito atroz. Vasudeva disse a Kamsa: por favor, meu querido cunhado, considere que sua irmã não constitui um perigo para você. Você espera por algum perigo porque ouviu uma voz profética no céu. Mas o perigo há de vir com os filhos de sua irmã, os quais agora não estão presentes. E quem sabe, no futuro, talvez tenhamos filhos ou talvez não. Levando tudo isso em consideração, por agora, você não corre perigo. Nem tampouco há motivos para você temer a sua irmã. Eu te prometo que se ela tiver algum filho, eu vou te apresentar todos eles, para que você tome as providências necessárias. Kamsa, ele conhecia muito bem o valor da palavra de honra de Vasudeva e convenceu-se com o argumento deste, de que ele lhe entregaria todos os filhos, se ele tivesse filhos com Devaki, para que fossem mortos por Kamsa. De tal modo, Kamsa desistiu temporariamente da abominável ideia de matar a sua irmã, e dessa maneira Vasudeva ficou contente e louvou a decisão de Kamsa, e assim ele regressou à sua casa. Com o transcorrer do tempo, Vasudeva e Devaki geraram 8 filhos, homens e uma filha. Quando o primeiro filho nasceu, Vasudeva, ele manteve a sua palavra de honra e imediatamente levou a criança até Kamsa. Disse que Vasudeva era muito exaltado e famoso por sua palavra de honra, e ele queria manter esta forma. Embora para Vasudeva tenha sido muito doloroso dar a criança recém-nascida, Kamsa ficou assim muito contente de recebê-la. Mas ele sentiu um pouco de compaixão por causa do comportamento de Vasudeva.
Este evento é muito exemplar. Para uma grande alma como Vasudeva, não há nada que seja considerado doloroso no transcurso do cumprimento do seu dever. Uma pessoa erudita como Vasudeva executa seus deveres sem hesitar. Por outro lado, um demônio como Kamsa nunca hesita em cometer alguma ação abominável. Portanto, disse que uma pessoa santa é capaz de tolerar todos os tipos de circunstâncias miseráveis da vida, que um homem erudito é capaz de cumprir seus deveres sem esperar que as circunstâncias sejam favoráveis, que uma pessoa perversa como Kamsa é capaz de fazer qualquer coisa pecaminosa e que um devoto é capaz de sacrificar tudo para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Kamsa ficou assim muito satisfeito com o procedimento de Vasudeva e ele ficou surpreso de ver que Vasudeva manteve a sua promessa e, por sentir compaixão e estar satisfeito com este, começou a falar da seguinte maneira: meu querido Vasudeva, você não precisa me dar esta criança. Ela não constitui perigo para mim. Eu ouvi que o 8º filho que você e Devaki conceberem matar-me-á. Por que haveria eu de aceitar esta criança desnecessariamente? Pode levá-la de volta. Ao regressar para casa com o seu primeiro filho, ainda que estivesse contente com a atitude de Kamsa, Vasudeva não podia acreditar neste, porque sabia que Kamsa era um descontrolado. Uma pessoa ateísta não tem palavra de honra. Uma pessoa que não pode controlar os sentidos não pode ser constante em sua determinação. O grande político Chanakya Pandit disse: jamais confie num diplomata ou numa mulher. Aqueles que se entregam à gratificação irrestrita dos sentidos jamais podem ser verazes, nem se pode depositar nenhuma fé neles. Nessa ocasião, o grande sábio Narada Muni veio ter com Kamsa. Ele foi informado de que Kamsa tivera compaixão de Vasudeva e lhe devolvera o primeiro filho. Narada estava muito ansioso para precipitar a descida do Senhor Krishna, tanto quanto fosse possível. Por isso que Narada estava fazendo todo esse auê, essa profecia. Assim, o devoto quer que Krishna venha logo e faça a sua missão. Ele gosta de curtir os passatempos de Krishna. Por isso ele informou a Kamsa que personalidades como Nanda Maharaj e todos os pastores e pastorzinhos de vacas e as esposas dos pastores de vacas de Vrindavana, e por outra parte Vasudeva, seu pai Shurasena e todos os seus parentes nascidos na família de Vrishni, da dinastia de Adu, todos estavam se preparando assim já para o aparecimento do Senhor Krishna. Narada avisou a Kamsa para que tomasse cuidado com os amigos e bem-querentes e todos os semideuses que iam nascer nessas famílias. Kamsa e seus amigos e conselheiros, logicamente, eram todos demônios. E os demônios, como a gente bem sabe, estão assim, sempre com medo dos semideuses, dos seres de luz. Depois que Narada informou a Kamsa que os semideuses apareceriam em diferentes famílias, Kamsa alertou-se de imediato.
Ele compreendeu que, uma vez que os semideuses já haviam aparecido, o Senhor Vishnu deveria aparecer dentro em breve. Kamsa imediatamente prendeu seu cunhado Vasudeva e Devaki e os pôs por trás das grades da prisão. E dentro da prisão, algemados com correntes de ferro, Vasudeva e Devaki geraram um filho homem ano após ano. E Kamsa, crendo que cada um dos bebês era a encarnação de Vishnu, matava-os um após o outro, sem piedade. Ele temia a oitava criança em particular. Porém, após a visita de Narada Muni, chegou à conclusão de que qualquer criança podia ser Krishna. Por conseguinte, era melhor ele matar todos os bebês que nascessem de Devaki e Vasudeva, assim, só por garantia. Não é muito difícil compreender este procedimento de Kamsa. Na história do mundo, podemos ver que há muitos exemplos de pessoas na ordem real que assim, mataram o pai, a mãe ou a família inteira e os amigos para satisfazer as suas ambições. Isto não é nada surpreendente, pois as pessoas demoníacas são capazes de matar qualquer pessoa para poderem realizar as suas ambições abomináveis. Assim como a gente vê nos dias de hoje, diante da ambição, a vida humana, a vida dos animais, assim, não tem valor por causa do lucro, da luxúria, enfim. Então, pela graça de Narada, Kamsa tomou conhecimento de seu nascimento anterior. Narada Muni, esse sábio que estava agitando a situação, estava agitando a cabeça de Kamsa, assim. Então, ele disse que Kamsa, em seu nascimento anterior, fora um demônio chamado Kalanemi e que Vishnu o matara, que ia matar também nessa encarnação. Então, quando nasceu na família Boja, ele decidiu se tornar-se inimigo mortal da dinastia Yadu. Aí a gente vê por que há uma inimizade dessas famílias, assim, por questões de encarnações, né, anteriores. E Krishna, ele iria então nascer nessa família Yadu, e Kamsa estava assim com muito medo de que Krishna o matasse como o fizera em seu nascimento anterior. De modo que, em primeiro lugar, Kamsa aprisionou seu pai, Ugrasena, porque este era o rei principal entre as dinastias Yadu, Boja e Andraka. E, além disso, ocupou o reino de Shurasena, o pai de Vasudeva. Kamsa se declarou, então, naquele momento, o rei de todos estes lugares. Nesse ponto, encerra-se o significado Bhaktivedanta do capítulo 1 de Krishna, intitulado O Advento do Senhor Krishna. Então a gente está vendo aqui toda a história de Krishna, começando com essa perturbação que estava no planeta Terra, e o próprio planeta Terra foi solicitar ajuda ao Senhor Brahma, e o Senhor Brahma foi ao Oceano de Leite, onde Kshirodakashayi Vishnu, né, disse que ele desceria aqui no planeta Terra, Krishna viria para executar seus passatempos, para estabelecer a harmonia
dentro de um padrão humano que evolui para a plataforma espiritual. Krishna sempre diz que, no Bhagavad Gita, que a natureza de sua vinda nesse planeta era para restabelecer os princípios religiosos, para tirar os demônios e estabelecer as pessoas divinas no reino, para que o seu plano de evolução possa prosseguir adequadamente. Então é tudo aqui muito interessante, essa filosofia que Vasudeva está falando para Kamsa sobre a alma, e também fala da natureza demoníaca, assim, que não tem piedade, mesmo que tenha todo o conhecimento filosófico, e principalmente a má associação, o medo da morte, assim, o demônio quer manter o poder. E agora nesse final aqui foi bem interessante, que mostra que Narada Muni ensina a Vasudeva que Kamsa anteriormente tinha sido morto também pelo Senhor Vishnu, e Kamsa estava assim violentamente agitado porque ele não queria morrer de novo, mas infelizmente Krishna não perdoa. Então eu deixo aqui esse primeiro capítulo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e logo que possível nós vamos ler o segundo capítulo mais tarde, que se intitula As Orações dos Semideuses ao Senhor Krishna situado no ventre. Então, todas as glórias, sua divina graça, Prabhupada, Haribol.